California coastline, midday Texas sun, misty rain in the Smoky Mountain, out here on the run. Bom dia, vamos falar um pouco de quem são os eunucos que Jesus trata em Mateus 19, versículo 11 e 12. No versículo 11 e 12, Jesus ele fala que existem 3 tipos de eunucos. Aqueles que fizeram ser eunucos, os que foram feitos pelos homens e os que nasceram eunucos. Bem, primeiro parte é aqueles que se fizeram eunucos. Aí nós podemos falar de várias pessoas, como o apóstolo Paulo, que se fez eunuco pela obra de Deus. Podemos falar do celibato, adotado por algumas igrejas, e aqueles que são feitos pelos homens, né? There you go. Thanks. Aqueles que são feitos pelos homens, como por exemplo, na antiguidade, que pessoas que eram castradas, e podemos falar de hoje em dia, pessoas que por alguns traumas de infâncias se tornam-se eunucos, ou então aqueles que nasceram assim. Então, quem são esses eunucos? Primeiro, é bom entendermos que isso é uma figura de linguagem, certo? Jesus ele usa uma figura para tratar de pessoas que são assexuadas, ou seja, pessoas que não têm sexo, pessoas que não têm desejos sexuais. Então, elas não são pessoas homoafetivas, elas são pessoas que estão neutras no que trata de sexualidade. Qual é a função delas? A função delas é cuidar do reino de Deus, da obra de Deus. Então, esse livro, ele trata sobre isso, tá? Ele trata sobre as pessoas assexuadas, pessoas que não têm desejos sexuais e que, desde a origem do universo, foram feitas para cuidar da obra de Deus, cuidar do trabalho do Senhor. Então, se você tiver mais alguma dúvida, peço que vocês mandem para nós, peço que vocês leiam o livro na sua totalidade, para que vocês possam entender o que realmente foi escrito aqui, tá? E qualquer coisa, estamos aí. Graças. Agora eu vou responder uma pergunta bem polêmica que vem sendo feito por e-mail, pelas redes sociais. Tá, algumas pessoas que não leram o livro, digamos assim, ou alguns curiosos. As pessoas homoafetivas são eunucos? Bem, essa é uma pergunta que bem ampla. Exigiria analisar vários conceitos, mas de uma maneira simples, tá? Podemos dizer o seguinte: não necessariamente. Não necessariamente. Isso é algo que nós temos que desvincular. Existem sim pessoas que são eunucos, pessoas que nasceram assim, neutras na sua sexualidade, e por estar imerso em uma sociedade sexualizada, elas acabam aderindo ou a um casamento hétero e são frustradas, ou a um casamento ou a um relacionamento homoafetivos e também não são plenos. Ou seja, existem sim eunucos que, pela pressão da sociedade, eles acabam sentindo uma certa pressão e acabam, digamos assim, tendo experiências homoafetivas. Mas quero deixar claro que isso não é uma resposta. Não quero dizer que todas as pessoas entram por esse caminho. Como eu falei, tem que ler o livro, temos que entender vários conceitos para poder explicar isso de uma maneira mais firme, mais concreta, mas de uma maneira simples, respondendo a perguntas de alguns e-mails, seria exatamente isso, entendeu? Eunuco é A, homossexuais é B, homens são C, mulheres são D, são coisas totalmente distintas. O que eu quero deixar claro é que Deus criou macho, fêmea para casar, para construir família, construiu o eunuco de maneira neutra, ele não tem desejo sexual, para cuidar da obra de Deus, cuidar
da igreja, da noiva de Cristo. E somente só existe essas três sexualidades: homem, mulher e neutro, assim como positivo, negativo e neutro. A homoafetividade nós não explicamos no livro, aí a gente deixa para outros profissionais, então quer deixar bem claro isso.